Olá pessoal, nós chegamos a uma aula muito especial. Hoje nós vamos aprender a diferenciar os três filos de briófitas: os antóceros, as hepáticas e os musgos. Acompanhe com a gente. Você já deve saber que as briófitas compreendem três divisões: os antóceros, as hepáticas e os musgos. Eles estão lá na base da filogenia das plantas terrestres, sendo o primeiro grupo que divergiu. Estudos atuais demonstram que as briófitas são monofiléticas, como já vimos em vídeos aqui do nosso canal, e vai ter uma aula daqui a pouquinho que eu vou postar aqui também que vai abordar essa questão de grupos mono, para e polifiléticos. Para o Brasil, são registradas 1.612 espécies de briófitas, sendo que 359 são táxons endêmicos do país. Essa diversidade compreende táxons de antóceros, e nós temos então 18 espécies de antóceros no país. Para o neotrópico, a América tropical, a gente tem 30 espécies e no mundo cerca de 100 espécies. Das 18 espécies que ocorrem no Brasil, 3 antóceros são endêmicos. Já o grupo das hepáticas, que elas podem apresentar espécies com formas talosas e folhosas, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A gente tem uma diversidade de 694 espécies para o Brasil, 1.350 para o neotrópico e cerca de 5.000 espécies no mundo. Das 694 espécies do Brasil, 143 são endêmicas do país. E os musgos, que são organismos sempre folhosos e podem ser divididos em acrocárpicos e pleurocárpicos. A diversidade de musgos no Brasil compreende cerca de 900 espécies. Para o neotrópico, são reconhecidas 2.600 espécies e cerca de 13.000 espécies para o mundo. Então, os musgos compreendem o grupo mais diverso de briófitas, não só no Brasil, como também no mundo. Das 900 espécies brasileiras, 213 espécies são endêmicas do país. Na aula de hoje, nós vamos aprender a diferenciar esses principais filos e entender um pouco da morfologia dos antóceros, das hepáticas e dos musgos. É importante destacar que a identificação das briófitas necessita de alguns equipamentos e a gente utiliza geralmente lupa ou estereomicroscópio e também o microscópio. Já falei aqui numa aula do canal que o ciclo de vida das briófitas apresenta o gametófito como geração dominante. E o esporófito é a geração efêmera que depende do gametófito para se nutrir. A função do esporófito é produzir e dispersar os esporos. Nesta aula sobre morfologia, eu vou apresentar um pouco da estrutura do gametófito e também do esporófito das três linhagens de briófitas. Acompanhe com a gente. Vamos começar com o grupo dos antóceros. Antóceros são briófitas cujo gametófito é sempre taloso. E o esporófito ele é composto por uma longa cápsula verde. Esse esporófito ele tem um crescimento por um meristema basal, então ele tem um crescimento contínuo. Os gametófitos de antóceros geralmente formam rosetas sobre o solo e crescem adensados. Vamos entender um pouquinho agora da estrutura desses gametófitos, que são sempre talosos, como eu falei. O antócero ele pode ser considerado uma planta pizza, como eu já falei aqui num outro vídeo do nosso canal. Não conhece planta pizza? Recomendo que você assista o vídeo Arquitetura Vegetal, disponível aqui no meu canal. No gametófito de antóceros, a gente tem algumas características que são bem interessantes. Uma delas, que vale a pena a gente destacar, é a presença de cavidades contendo mucilagem. E dentro dessas cavidades a gente tem colônias de cianobactérias, sobretudo do gênero Nostoc, fixadoras de nitrogênio porque apresentam heterocistos. Nós temos então uma relação de simbiose entre o gametófito de antócero e essas colônias de cianobactéria. O gametófito ele provê ali um local para que essas cianobactérias possam sobreviver no ambiente terrestre, dentro dessa cavidade, dentro do corpo do antócero, e as cianobactérias fixam nitrogênio e tornam esse nitrogênio disponível para o antócero. Uma outra característica
importante nos gametófitos de antóceros é que a gente tem um detalhe, uma visualização das células ao microscópio óptico, e a gente pode perceber nesse caso apenas um cloroplasto por célula. Algumas espécies de antóceros têm 2 cloroplastos por célula. Isso é bastante comum e diferencia o gametófito taloso dos antóceros daquele gametófito das hepáticas talosas. Uma outra característica importante é que esse cloroplasto de antócero apresenta internamente um grão de pirenoide, que é uma plesiomorfia que os antóceros compartilham com as algas. Vamos agora ao esporófito dos antóceros. O esporófito é constituído por 2 partes, um pé que fica dentro do gametófito e é responsável por retirar do gametófito os nutrientes para a sobrevivência do esporófito, e uma longa cápsula verde. Essa cápsula é o esporângio dos antóceros, e nela que são produzidos os esporos. Aqui em detalhes, o gametófito está aqui embaixo, essa estrutura toda erguida são cápsulas, ou seja, são esporófitos, esporângios mais especificamente, de antóceros. Os ápices estão um pouco mais amarelados, por quê? Porque a deiscência, a forma de abertura desse esporângio dos antóceros é do ápice para a base. Então, os esporos presentes nessa região provavelmente já sofreram meiose e já estão prontos para serem dispersos. Internamente, na cápsula dos antóceros, além dos esporos, a gente tem também pseudoelatérios. Pseudoelatérios e elatérios, que a gente vai ver nas hepáticas, são estruturas que auxiliam na dispersão dos esporos. Aqui, no caso, os pseudoelatérios nos antóceros e os elatérios verdadeiros nas hepáticas. Os esporos estão aqui, então, na região central da cápsula de um antócero. A gente tem uma estrutura denominada columela, que é uma estrutura que mantém essa cápsula ereta. E uma característica super importante que existe na cápsula de antócero seria a existência de estômatos nessa parede. Tem uma aula aqui no canal que eu comento que os estômatos eles não surgiram nas plantas vasculares como a maioria das pessoas pensa. Eles surgiram sim aqui nas briófitas. Existem estômatos nas cápsulas de antóceros e também de musgos. Confere lá a nossa aula. Vamos agora conhecer um pouco da morfologia do filo das hepáticas, o filo Marcantiophyta. Como é o gametófito das hepáticas? Importante destacar o gametófito, que é a geração dominante das briófitas, e é com base nele que a gente faz a maior parte da taxonomia das espécies de briófitas, não só das hepáticas, como também dos antóceros e dos musgos. As primeiras linhagens de hepáticas compreendem táxons talosos. As hepáticas talosas complexas, inclusive, estão na base aí da filogenia das hepáticas. As hepáticas folhosas são, portanto, mais recentes do ponto de vista de origem, do que as hepáticas talosas. Vamos entender um pouquinho da morfologia das hepáticas talosas complexas. Por que elas são complexas? Porque elas apresentam um talo diferenciado internamente. Aqui a gente pode observar pequenas aberturas, que são poros, que existem nesses talos das hepáticas. Abaixo desses poros a gente tem câmaras aeríferas, que são locais, são regiões do corpo dessa hepática talosa complexa que são responsáveis pela realização de fotossíntese. A gente tem então internamente no talo de uma hepática talosa complexa uma diferenciação de tecidos. Em detalhes, aqui a estrutura de um poro, e aqui a câmara aerífera com aquelas células com uma grande quantidade de cloroplastos. Vale a pena destacar que as células dos gametófitos talosos das hepáticas têm vários cloroplastos internamente, diferentemente dos antóceros, que apresentam apenas 1 a 2 cloroplastos por célula. Aqui, em maiores detalhes, a estrutura externa desse poro de uma hepática talosa complexa. Existem vários tipos de poros, nem todos eles têm essas células internas. As hepáticas talosas complexas, em geral, apresentam esse corpo com poros e uma diferenciação interna de tecido. Aqui um outro exemplo
de uma marchante. Algumas hepáticas talosas complexas não apresentam o talo com poros, mas elas também apresentam talos grandes e bem desenvolvidos quando a gente compara com as hepáticas talosas simples. Os talos das hepáticas talosas simples se assemelham a uma fita. Muitas vezes eles apresentam uma estrutura na região mediana um pouco mais espessa, que mantém a estrutura desse talo. Então, algumas espécies de hepáticas talosas simples. Vamos ver então as hepáticas folhosas. As hepáticas folhosas, assim como os musgos, apresentam um corpo diferenciado em rizóides, caulídeos e filídeos. Os filídeos das hepáticas folhosas apresentam, em geral, o ápice arredondado, como a gente pode observar aqui, e eles têm uma distribuição ao longo do caulídeo bilateral, ou seja, a gente tem o caulídeo na região mediana, a gente tem um filídeo para um lado, um filídeo para o outro. Vamos ver que algumas hepáticas apresentam uma terceira fileira de filídeos, vou falar já sobre eles. Aqui em detalhes, essa disposição bilateral dos filídeos das hepáticas. Eles podem estar bastante apressos ao caulídeo, ou eles podem também encontrar-se expandidos em relação ao caulídeo. Aqui é interessante destacar também uma hepática que apresenta o ápice do filídeo bífido, com duas pontas, e não arredondado como outras espécies. Existem espécies de hepáticas que são bastante diferentes, né? Essa aqui é uma hepática filamentosa que apresenta os filídeos bastante peculiares. Essa também. Como eu falei, muitas espécies de hepáticas apresentam uma terceira fileira de filídeos, que a gente chama de anfigastros. Os anfigastros estão então aqui na porção, em geral, na porção ventral da planta, que é aquela porção que fica em contato com o substrato, seja ele solo, rocha ou troncos ou folhas de árvores. Aqui em detalhes a estrutura dos anfigastros. Os anfigastros, eles têm uma finalidade muito importante para essas hepáticas. Eles funcionam como uma canaleta, né? Imagina essa planta aderida a um tronco de árvore. Os anfigastros vão possibilitar que a água que escorre através do tronco da árvore possa ser canalizada para a porção central da planta. E essa água vai ser acumulada em pequenas estruturas presentes nas bases dos filídeos dessas plantas, os lóbulos. Vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Então aqui os anfigastros, que funcionam como essa espécie de canaleta e auxiliam a aquisição de água por parte das hepáticas folhosas. Aqui em destaque uma outra hepática que apresenta também anfigastro. Aqui outra. Importante destacar que os anfigastros não estão presentes em todas as hepáticas folhosas. Estão presentes, sobretudo, nas hepáticas folhosas que são epífitas. E, por isso, essa é uma estratégia super importante para manutenção da água próxima ao corpo da planta. Uma outra estrutura que eu já falei, são os lóbulos, que estão presentes em muitas espécies de hepáticas. Lóbulos são dobras na base do filídeo que servem para acumular água. Esses lóbulos, eles podem estar presentes em espécies que apresentam ou em espécies que não apresentam anfigastros. Essa primeira foto que eu mostrei, no caso, é uma rádula hepática folhosa que não apresenta anfigastros, apenas lóbulos. Já aqui a gente tem exemplos, essa daqui é uma das espécies de Legionnaceae que apresentam anfigastros, ele foi retirado aqui na foto, e aqui a gente tem uma outra espécie de Legionnaceae que apresenta os anfigastros e lóbulos bastante entumecidos. Esses lóbulos podem se apresentar de diferentes formas e tamanhos, e eles são importantes na identificação das espécies de hepáticas folhosas. Aqui em detalhes, então, tanto a orientação dos filídeos quanto o tamanho, o posicionamento, a orientação dos lóbulos são caracteres taxonômicos importantes para a gente identificar grupos de hepáticas folhosas. E como é o esporófito das hepáticas?
O esporófito das hepáticas, ele é composto por um pé que fica dentro do gametófito e retira do gametófito os nutrientes necessários à vida dessas hepáticas, por uma seta transparente e por uma cápsula globosa e enegrecida. Aqui, uma cápsula aberta, e dentro da cápsula a gente vai ter dois tipos de células, os esporos e os elatérios. Aqui em detalhes, então, a estrutura da cápsula, que é o esporângio, onde são produzidos, então, os esporos dessas hepáticas. A seta das hepáticas é sempre transparente, sempre hialina, e ela depende de água para ficar ereta. Então, apenas quando essa cápsula já está com os poros prontos para serem dispersos, é que essa seta é erguida pelas hepáticas. E para que ela seja erguida, é necessária uma grande quantidade de água para que essas células se enrijeçam e ergam essa cápsula ou esporângio. Aqui em detalhes, então, cápsulas que ainda não apresentam esporos maduros, então eles estão ainda dentro do corpo de uma hepática, aqui no caso de uma hepática talosa simples, e aqui já uma cápsula que está prestes a dispersar os esporos, cuja seta, então, já foi erguida. Em detalhes aqui, então, um esporófito, com a seta hialina, e aqui já a cápsula aberta. Dentro dessa cápsula, como eu havia falado, existem esporos e elatérios. Elatérios são essas estruturas em formato de espiral que têm movimentos higroscópicos, que são movimentos que dependem da umidade do ar. Os elatérios vão servir para auxiliar na dispersão dos esporos, que são essas células verdes que estão aqui na foto. Em detalhes, então aqui os esporos e os elatérios presentes dentro da cápsula de uma hepática. Todas as hepáticas apresentam em suas cápsulas esporos e elatérios. Esporos poderão dar origem, então, a novos gametófitos. Os elatérios, não. A finalidade dos elatérios é auxiliar na dispersão dos esporos. Aqui em detalhes, numa hepática folhosa, a gente tem uma estrutura que abriga o gametângio feminino, que é o arquegônio, e é a partir desse arquegônio, quando a oosfera é fecundada, é que se desenvolve o esporófito. Por isso, nas hepáticas folhosas, a gente sempre tem um esporófito saindo a partir do perianto, que é o nome que a gente dá para esses filídeos modificados que protegem o arquegônio. Lembrando que o arquegônio é o nome que a gente dá para o gametângio feminino, a estrutura que produz o gameta feminino nas briófitas. Em detalhes, a estrutura dos elatérios e também dos esporos de uma espécie de hepática folhosa.